Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje celebramos a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Duas colunas da Igreja, duas testemunhas importantes pela nossa fé. E o trecho do Evangelho que nos é proposto pela liturgia nos apresenta um momento em que Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois das respostas dos apóstolos, Jesus que continua perguntando, desta vez aos próprios apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí temos a importante e famosa resposta de Pedro. Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui não se há somente a proclamação que Jesus é o Salvador. Vamos ler de um jeito um pouco diferente. São Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Não é somente Jesus que é o Messias, o Salvador, mas também reconhecer que o Salvador é o próprio Jesus. Aquele Jesus que se fez companheiro dos apóstolos, que o chamou, que viveu junto com ele, que se fez servidor de todos, que doou a sua vida. Tu és o Messias, tu és o Salvador. Agora eu pergunto, cada um de nós é importante? E é claro que sim, somos todos únicos, somos todos amados e amadas por Deus. E ainda mais pergunto, e a Igreja, será que é importante? E é claro que a Igreja é importante. Sem a Igreja nem teríamos a Palavra de Deus, nem teríamos o conhecimento de Jesus, nem teríamos os sacramentos. Igreja é o povo de Deus que desde o início reconheceu, acolheu Jesus e viveu na fé e nos transmitiu esta fé. Será que é importante? Agora eu pergunto, e Jesus é importante? E a resposta de Pedro é: tu és o Salvador. A salvação nos vem de Jesus, do encontro com Ele, do seguimento dEle, da palavra dEle, da vida dEle, da oferta da vida dEle. O ponto de referência, a origem da nossa salvação e da nossa fé é e só pode ser Jesus. Isso nós temos que ter muito claro na nossa vida. Porque é Jesus que forma a santidade da Igreja, que dá o Evangelho à Igreja, que faz da Igreja irmãos e irmãs unidos no seu amor. Porque é Jesus que faz de nós os irmãos e irmãs dele, unidos a ele. É ele que completa em nós a imagem, que restaura em nós a imagem e a semelhança de Deus que foi imprimida em cada pessoa desde a criação. Então, não posso dizer que eu, com as minhas ideias, com os meus pensamentos, com as minhas boas obras, com tudo que eu faço, possa ser a causa da minha salvação. Eu não me salvo sozinho, com as minhas forças.
E nem posso dizer que o centro da minha fé é a minha igreja, porque, como disse antes, a santidade da igreja é feita por Jesus, pela sua graça, pela sua presença. Então, seria errado se eu pensasse que a fé deve servir para me promover ou deve servir para construir a grandeza da minha igreja. Não, a fé é seguir Jesus Cristo. E diria mais, a fé é reconhecer o amor que Jesus tem para conosco e amá-lo de todo o nosso coração. Então, o centro de tudo é e deve ser sempre Jesus. Tu és o Messias. Tu és o Filho de Deus. Tu és a razão da nossa salvação. Tu és a razão da nossa esperança. Tu és a força do nosso compromisso. Tu és a vitória na nossa luta. Então, a centralidade de Jesus, do seu amor e da sua mensagem. Então, se isso é verdade, quem é o Papa hoje? E por que é tão precioso para nós e tão importante para nós? Porque hoje, como naquele dia, o Papa é aquele que nos diz: tu és o Messias. É aquele que nos ajuda a identificar em Jesus o Salvador. Ele que nos indica o Evangelho de Jesus. Ele que nos indica a fidelidade ao Senhor. É Ele que nos indica a estrada para continuarmos a viver de verdade, do jeito certo, a fé nos tempos de hoje. Porque assim como os apóstolos e Pedro, entre os apóstolos, foram chamados por Jesus, assim o Papa hoje é chamado pelo Espírito Santo a guiar a sua igreja. Desde sempre nós acreditamos na base da promessa de Jesus que o Papa é escolhido pelo Espírito Santo e recebe a assistência e a luz do Espírito Santo. E é por isso que nós continuamos rezando por ele. Porque é papel do Papa continuar a fazer aquilo que Pedro fez naqueles dias. Indicar a todos que o Salvador é Jesus. E o Papa continua apresentando-nos o Evangelho de Jesus. As palavras, o amor, os gestos de Jesus a serem vivenciados hoje. O Evangelho que vai além das nossas ideias, além das nossas ideologias, além dos nossos desejos, além, sobretudo, do nosso bom senso, das nossas acomodações e daquilo que nós queríamos. Porque Jesus é o Messias, é o Salvador, porque nos tira dos nossos pequenos pensamentos, do nosso pequeno amor, dos nossos pequenos interesses, para nos guiar a uma vida diferente. Vocês lembram? Eu faço um novo céu e uma nova terra. E tudo passa através de fazer homens e mulheres novos, renovados pelo Evangelho de Jesus. Então não vamos nos escandalizar se o Papa, por nos indicar Jesus e a sua mensagem e a sua vida, vai além daquilo que a gente pensa. E muitas vezes vai contra aquilo que a gente pensa. Porque a fé não é receber a bênção de Deus em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que pensamos, em tudo aquilo que projetamos. Mas receber a luz de Deus para que o que nós vamos fazer, o que nós vamos pensar, o que nós vamos desejar, seja em linha com a vontade de Deus para a construção do reino de Deus. Então agradeçamos a Deus pelo dom do Papa,
de todos aqueles que foram o sucessor de Pedro, e peçamos que ele continue a nos incomodar, por nos indicar que o Salvador não sou eu, não são as minhas ideias, não são as minhas filosofias, mas que o Salvador é Jesus, com aquele amor forte que supera as minhas ideias e as minhas expectativas, e que me guia por caminhos sempre novos para chegar à salvação verdadeira. Então que a nossa fidelidade, a nossa união junto com o Papa se fortaleçam sempre mais, agradecendo a Deus e acompanhando o nosso pastor com as nossas orações. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.